A vida moderna parece ter se tornado um grande convite à preocupação. São contas a pagar, prazos a cumprir, responsabilidades familiares, compromissos profissionais, expectativas sociais, além das incertezas que rondam o futuro. A mente corre em círculos, sempre tentando prever o que pode dar errado, sempre se alimentando de medos, ansiedades e inquietações. Quando nos damos conta, já estamos exaustos, sem energia, como se cada pensamento fosse um peso que nos arrasta para baixo. No entanto, o budismo nos lembra que a preocupação é apenas um produto da mente, um hábito cultivado por anos, mas que não precisa ser permanente. É possível aprender a soltar, a confiar no fluxo da vida e a descansar na paz que já existe dentro de nós. O primeiro passo para encontrar serenidade é compreender a natureza da preocupação. Ela nasce do apego a resultados que não podemos controlar, da ilusão de que pensar demais resolverá problemas que, muitas vezes, só se revelam com o tempo. O Buda ensinava que a raiz do sofrimento está no apego, e a preocupação é justamente uma forma de apego ao futuro. É como segurar firmemente uma corda que queima as mãos, acreditando que, se não segurarmos, algo terrível acontecerá. Mas, na verdade, a liberdade vem quando temos coragem de soltar. Quando aprendemos a observar a mente sem nos confundir com ela, percebemos que os pensamentos preocupados são apenas nuvens que passam no céu da consciência. Eles surgem, permanecem por um tempo e depois se dissolvem. Nada é permanente, nem mesmo as ansiedades que parecem nos sufocar. O problema é que, em vez de deixá-las ir, alimentamos esses pensamentos com mais pensamentos, criando um labirinto do qual não sabemos sair. A prática budista nos convida a quebrar esse ciclo, cultivando atenção plena, respiração consciente e confiança no momento presente. Respirar é um dos maiores antídotos contra a preocupação. Quando inspiramos profundamente, sentimos o corpo ancorado no agora. Quando expiramos, deixamos ir a tensão que carregamos. O simples ato de trazer a consciência para a respiração nos devolve ao único lugar onde a vida realmente acontece: o presente. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. Mas a mente insiste em viver nesses lugares ilusórios. O caminho budista nos lembra de que a verdadeira paz só pode ser encontrada aqui e agora. Outro ensinamento essencial é cultivar a aceitação. Muitas vezes, nos preocupamos porque resistimos ao que é. Queremos que as coisas sejam diferentes, que a vida se molde aos nossos desejos. Mas a sabedoria budista ensina que tudo é impermanente e que lutar contra o fluxo da realidade é como tentar segurar água nas mãos. A aceitação não significa passividade, mas sim reconhecer que há coisas que estão além do nosso controle. E a partir dessa aceitação, nasce uma força serena para agir com clareza quando for necessário. Um coração em paz não é um coração livre de desafios, mas um coração que aprendeu a confiar. O budismo nos convida a confiar não em promessas externas, mas na própria natureza da vida, que sempre se renova. Assim como a noite mais escura cede lugar ao nascer do sol, assim também nossas dores e preocupações passam. Quando percebemos a impermanência de todas as coisas, entendemos que não há razão para segurar tão forte o peso das ansiedades. O hábito de se preocupar pode ser substituído pelo hábito da presença. Em vez de gastar horas imaginando cenários que talvez nunca aconteçam, podemos escolher estar inteiros no momento atual, ouvir com atenção, caminhar com calma, comer com gratidão, respirar com consciência. A vida é feita de pequenos instantes, e quando aprendemos a habitá-los plenamente, descobrimos que a paz não está em algum lugar distante, mas no simples fato de estar vivo agora. A prática da compaixão também ajuda a dissolver a preocupação. Muitas vezes, estamos presos em nossos medos pessoais, mas quando abrimos o coração para acolher o sofrimento dos outros, percebemos que não estamos sozinhos. Todos compartilham as mesmas fragilidades, todos têm inseguranças e dores. Essa compreensão desperta a bondade e a humildade, nos lembrando de que podemos caminhar juntos, apoiando uns aos outros, em vez de carregar sozinhos o peso do mundo. Portanto, parar de se preocupar não significa abandonar responsabilidades ou deixar de planejar a vida. Significa apenas não permitir que a mente seja dominada pelo medo do amanhã. Significa viver com mais leveza,
confiando que cada passo dado no presente é suficiente. O caminho budista para a paz interior é um convite a soltar o controle, cultivar a atenção plena, aceitar o que é e abrir espaço para que a vida flua com naturalidade. A paz que buscamos não está em circunstâncias externas, mas em uma mudança de olhar. Quando compreendemos isso profundamente, já estamos dando o primeiro passo rumo a uma vida mais tranquila, sem o peso constante da preocupação. O coração humano, quando dominado pela preocupação, perde a capacidade de apreciar as belezas simples da vida. Estamos diante de um pôr do sol magnífico, mas em vez de contemplar suas cores, pensamos no que pode dar errado amanhã. Compartilhamos uma refeição em família, mas a mente insiste em vagar para contas, dívidas, compromissos e situações que ainda nem aconteceram. É como se estivéssemos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. O budismo nos alerta sobre esse estado de distração constante, chamando-o de ignorância, pois ignoramos a realidade viva do momento para nos aprisionarmos em fantasmas do futuro. O caminho para se libertar dessa prisão começa com a prática da atenção plena, ou mindfulness. Estar atento não é apenas observar a respiração ou repetir mantras, mas sim um modo de viver desperto. É perceber o sabor da água que bebemos, o vento que toca a pele, o som dos pássaros pela manhã. Quando trazemos a consciência para os pequenos instantes, a preocupação perde espaço, porque o presente se mostra mais vivo do que qualquer imaginação sobre o futuro. A mente se aquieta quando descobre que não precisa viajar para longe. Tudo o que precisamos já está aqui. No entanto, não basta apenas compreender isso intelectualmente. É preciso prática diária, disciplina gentil e paciência consigo mesmo. O Buda ensinava que a mente indisciplinada é como um macaco inquieto, pulando de galho em galho sem descanso. Para acalmá-la, precisamos cultivar constância. A meditação é um caminho poderoso nesse processo. Ao sentar em silêncio, observando a respiração, permitimos que os pensamentos surjam e passem sem agarrá-los. Essa simples atitude nos ensina que a preocupação não é algo sólido, mas sim um fluxo que pode ser deixado ir. No início, a mente resiste. Ela inventa desculpas, cria barulhos internos, traz lembranças e cenários. Mas com o tempo, a prática se torna um refúgio, um espaço de reencontro consigo mesmo. É nesse silêncio que descobrimos que não somos escravos dos pensamentos. Eles podem gritar, mas não precisam comandar nossas ações. E ao perceber isso, abrimos espaço para a serenidade florescer. Outro ensinamento essencial é compreender a lei da impermanência. Tudo o que hoje nos preocupa um dia mudará. Problemas que parecem gigantes, depois de algum tempo, se revelam menores do que imaginávamos. Situações que temíamos muitas vezes nunca acontecem. O sofrimento nasce quando acreditamos que as coisas ruins permanecerão para sempre, esquecendo que a vida está em constante movimento. Assim como o inverno dá lugar à primavera, também as fases difíceis dão lugar a momentos de alívio. Lembrar da impermanência é como acender uma vela no meio da escuridão. Não elimina os desafios, mas ilumina a esperança. O desapego é outro pilar para vencer a preocupação. Quando nos apegamos ao controle absoluto da vida, sofremos. Desejamos que tudo siga exatamente como planejamos, e qualquer desvio nos tira a paz. Mas a sabedoria budista nos convida a enxergar que o controle é ilusório. Não temos domínio sobre todas as variáveis do mundo, apenas sobre nossas atitudes. Aprender a desapegar não significa descuidar, mas sim fazer o melhor no presente e confiar no fluxo natural das coisas. É como plantar uma semente. Cuidamos dela com amor, mas não podemos apressar seu crescimento. A ansiedade não a fará florescer mais rápido. Além disso, a preocupação está intimamente ligada ao medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de não corresponder às expectativas. O Buda ensinava que o medo nasce da ignorância e do apego, mas pode ser dissolvido pela sabedoria. Quando reconhecemos que não há nada verdadeiramente permanente a perder, a vida se torna mais leve. Somos apenas viajantes neste mundo, e cada momento é um presente temporário. Segurar com força demais é causa de dor, mas soltar é libertação. A compaixão por si mesmo também é fundamental. Quantas vezes nos cobramos em excesso, acreditando que devemos resolver tudo, prever tudo, evitar todos os erros?
Essa autoexigência se transforma em preocupação constante, como se a vida fosse uma prova que não podemos falhar. Mas o ensinamento budista da bondade amorosa nos mostra que podemos tratar a nós mesmos com mais suavidade. Assim como ofereceríamos palavras de conforto a um amigo aflito, podemos aprender a nos acolher com ternura, lembrando que somos humanos, imperfeitos e aprendizes. Praticar a bondade consigo e com os outros reduz o peso da preocupação. Ao invés de viver em um estado de tensão contínua, começamos a abrir espaço para a confiança e a esperança. O coração se torna mais leve, a mente mais clara e a vida mais simples. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixamos de carregá-los como correntes. O caminho budista não é um atalho mágico, mas uma prática diária de despertar. É olhar para dentro e perceber que a paz não virá quando todos os problemas forem resolvidos, mas quando aprendermos a não nos perdermos neles. A preocupação deixa de ter força quando descobrimos que já existe um espaço de silêncio e serenidade dentro de nós, sempre acessível, mesmo em meio ao caos. Em nossa busca por paz interior, é comum acreditarmos que precisamos eliminar todas as preocupações antes de finalmente descansar. Mas a sabedoria budista nos mostra o contrário. A paz não nasce da ausência completa de problemas, mas da habilidade de não se deixar dominar por eles. O mundo sempre terá desafios, imprevistos e mudanças, mas podemos aprender a manter o coração firme e tranquilo, mesmo em meio às tempestades. Uma das práticas mais transformadoras nesse caminho é a meditação. Ela não é apenas uma técnica de relaxamento, mas um exercício profundo de libertação. Quando nos sentamos em silêncio, fechamos os olhos e voltamos a atenção para a respiração, algo poderoso acontece. A mente começa a se revelar. Percebemos a enxurrada de pensamentos que surgem, muitos deles ligados a preocupações. Ao invés de lutar contra esses pensamentos, a meditação nos ensina a observá-los como se fossem folhas sendo levadas pela correnteza de um rio. Não precisamos agarrá-las, não precisamos empurrá-las para longe, apenas deixá-las seguir seu curso. Essa atitude simples, repetida diariamente, vai treinando nossa mente a não se identificar com cada pensamento ansioso que aparece. Além da respiração, mantras e cânticos também podem ajudar a acalmar a mente preocupada. A repetição de palavras sagradas funciona como uma âncora, trazendo foco e serenidade. Quando recitamos um mantra, colocamos a mente em sintonia com uma energia de confiança e clareza, substituindo os ruídos da preocupação por vibrações de paz. Não se trata de um ritual vazio, mas de uma prática que abre espaço para o silêncio interior florescer. Outro ensinamento precioso é o do caminho do meio. O Buda ensinava que devemos evitar os extremos, tanto o da entrega total aos desejos e prazeres, quanto o da negação rígida e austera. Esse equilíbrio também se aplica à forma como lidamos com as preocupações. Não devemos ignorá-las completamente, fingindo que não existem, mas também não devemos permitir que elas tomem conta de nossa mente e de nosso coração. O caminho do meio é a prática da moderação. Reconhecer os medos, olhar para eles com consciência, mas não lhes dar o poder de governar nossas vidas. Muitas vezes, o que nos angustia não é o problema em si, mas a narrativa que criamos em torno dele. Alimentamos pensamentos de "e se acontecer isso? E se eu fracassar? E se não der certo?" Essa cadeia de suposições nos aprisiona em cenários que não existem. A mente preocupada é como um contador de histórias que nunca se cala, inventando possibilidades sombrias que raramente se tornam realidade. A prática da atenção plena nos ajuda a desmontar essas narrativas, voltando ao que é real. Este momento, esta respiração, este passo. Há também um aspecto compassivo nessa jornada. Quando cultivamos a mente serena, não beneficiamos apenas a nós mesmos, mas todos ao nosso redor. Uma pessoa dominada pela preocupação transmite ansiedade, tensão e insegurança. Já alguém que aprendeu a soltar, a confiar e a viver no presente, irradia calma, sendo um refúgio para os outros. Nesse sentido, cuidar de nossa mente não é um ato egoísta, mas um serviço silencioso ao mundo. Histórias budistas antigas trazem lições valiosas sobre isso. Conta-se que um discípulo, atormentado por medos sobre o futuro, buscou o Buda e lhe disse: "Mestre, minha mente é como um campo cheio de ervas daninhas. Quanto mais tento arrancá-las, mais elas crescem. O que devo fazer?"
E o Buda respondeu: não lute contra as ervas daninhas. Cultive flores. Com o tempo, elas se espalharão, e as ervas perderão força. Essa metáfora nos mostra que, em vez de lutar contra a preocupação, devemos cultivar pensamentos de confiança, gratidão e compaixão. Quanto mais nutrimos esses estados positivos, menos espaço sobra para a ansiedade. Outra prática poderosa é a da contemplação da realidade como ela é. O budismo nos convida a olhar para a vida sem máscaras, sem criar ilusões de controle absoluto. Reconhecer que a existência inclui alegrias e dores, ganhos e perdas, encontros e despedidas, é libertador. Quando aceitamos que a impermanência é parte essencial da vida, não precisamos mais nos agarrar a cada detalhe, tentando prever ou evitar tudo. Passamos a fluir com a vida em vez de resistir a ela. A confiança, nesse contexto, não é uma fé cega, mas uma entrega consciente ao mistério da vida. É compreender que não estamos sozinhos, que fazemos parte de algo maior, e que a vida tem um fluxo que não depende apenas de nossas vontades. Esse estado de confiança dissolve grande parte da preocupação, porque percebemos que o universo não é um inimigo a ser combatido, mas um caminho a ser trilhado com serenidade. Assim, cada pequena prática, seja uma respiração consciente, um momento de silêncio, um mantra recitado ou um olhar compassivo, vai se tornando um tijolo na construção de uma mente mais livre. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas passo a passo, como gotas que enchem um vaso. E quando menos percebemos, já não estamos tão presos às correntes da preocupação. Quando começamos a trilhar o caminho da serenidade, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em controlar cada detalhe da vida, mas em soltar aquilo que não depende de nós. A preocupação sempre nos prende porque parte da ilusão de que, se pensarmos o bastante, conseguiremos evitar sofrimentos ou garantir resultados. No entanto, quanto mais pensamos, mais nos enredamos em medos e expectativas. O budismo nos mostra que a mente preocupada é como um pássaro preso em uma gaiola invisível. Ele acredita estar limitado, quando na verdade sempre teve asas para voar. Esse voo para a liberdade começa com um olhar mais compassivo sobre a própria existência. Ao longo da vida passamos por momentos de perda, fracasso e incerteza, e cada uma dessas experiências tende a alimentar a preocupação. Mas, ao invés de carregar cada dor como um peso eterno, podemos aprender a transformá-las em mestres silenciosos. Cada desafio ensina algo sobre desapego, cada perda nos lembra da impermanência, cada medo revela uma oportunidade de praticar coragem interior. Assim, a preocupação se converte em caminho de aprendizado e não mais em prisão. O ensinamento budista sobre o não-eu, ou anatta, também nos ajuda a compreender por que sofremos tanto com as preocupações. A mente cria uma identidade fixa. Eu sou assim, minha vida precisa ser desse jeito, minhas conquistas devem corresponder a tais padrões. Esse eu rígido se apega às ideias de segurança e controle, e qualquer ameaça a essa imagem se torna motivo de ansiedade. Mas quando começamos a perceber que o eu é apenas um conjunto de experiências em constante mudança, o peso diminui. Não precisamos sustentar máscaras ou perfeições impossíveis. Somos seres em movimento, e nada que aconteça pode definir de forma absoluta quem somos. Outra prática que ajuda a dissolver a preocupação é o cultivo da gratidão. A mente ansiosa olha sempre para o que falta, para o que pode dar errado, para aquilo que ainda não aconteceu. Já a mente grata volta-se para o que já existe, para o que é real neste instante. Ao agradecer pela respiração, pelo alimento, pelo abrigo, pela amizade, pela própria oportunidade de estar vivo, a preocupação perde espaço, porque reconhecemos que já temos o suficiente. A gratidão é como uma luz que ilumina as sombras da ansiedade. O silêncio também tem um papel essencial nesse processo. Em um mundo tão barulhento, repleto de informações, notificações e ruídos, esquecemos de ouvir a nós mesmos. Reservar momentos de quietude, mesmo que por poucos minutos, é como oferecer descanso à mente cansada. Nesse silêncio, percebemos que não precisamos correr atrás de todas as respostas. Muitas vezes, a clareza surge não quando pensamos mais, mas quando nos aquietamos e permitimos que a vida se revele por si mesma. Outro aspecto importante é a prática do desapego não apenas em relação a coisas materiais, mas também em relação a pensamentos.
Muitas preocupações são como roupas velhas que insistimos em carregar, ainda que já não nos sirvam. São crenças de que precisamos ser perfeitos, de que o futuro deve ser totalmente previsível, de que errar é inaceitável. Quando aprendemos a largar essas vestes pesadas, descobrimos a leveza de caminhar mais soltos. O budismo também nos ensina o valor da compaixão ativa. Quando direcionamos nossa energia para ajudar os outros, para aliviar o sofrimento alheio, nossa própria preocupação se dissolve. Isso acontece porque saímos do estreito círculo do eu e nos abrimos para a realidade maior da vida em comunidade. Ajudar alguém, oferecer uma palavra de conforto, estender uma mão ou mesmo sorrir com sinceridade são atos simples que reorientam nossa mente para algo mais profundo do que nossas próprias inquietações. E há ainda a prática da paciência. A mente preocupada é impaciente por natureza. Quer respostas rápidas, soluções imediatas, garantias absolutas. Mas a vida não segue o ritmo da nossa ansiedade. A paciência, no budismo, não é resignação passiva, mas a sabedoria de confiar no tempo das coisas. Assim como uma flor não desabrocha de um dia para o outro, também nossos caminhos precisam de maturação. Quando cultivamos paciência, aprendemos a descansar no processo, sem a pressa de chegar ao destino. Gradualmente, a preocupação vai perdendo sua força. Não porque os problemas desaparecem, mas porque nosso coração aprende a enfrentá-los com serenidade. Descobrimos que a vida não precisa ser perfeita para ser plena. A paz não está em eliminar todas as dificuldades, mas em viver cada momento com presença, aceitação e confiança. Assim, o caminho budista para a paz interior nos convida a uma transformação suave, mas profunda. Trocar o hábito de se preocupar pelo hábito de estar presente, substituir o medo pela confiança, a rigidez pelo desapego, a cobrança pela compaixão. Cada passo dado nessa direção nos aproxima de um estado de liberdade, onde a mente já não é prisioneira do futuro nem refém do passado. A verdadeira paz, então, se revela não como algo distante ou inalcançável, mas como um estado possível aqui e agora. Ela floresce no silêncio da respiração, no gesto de bondade, no olhar de gratidão, no desapego às ilusões. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce do íntimo de cada ser. E quando compreendemos isso, percebemos que não precisamos mais viver reféns da preocupação. Descobrimos que podemos caminhar pela vida com mais leveza, com mais confiança e com um coração tranquilo, aberto ao mistério e à beleza de cada instante.